Fala galera, tudo bem? Espero que estejam bem, todas bem, todos bem. Já deixa aqui, ó, o seu like, se inscreva aqui no canal, tá? Toda semana vai ter vídeos novos por aqui. Vamos falar então desse grande confronto ontem? Espanha e França, a final antecipada pela Copa do Mundo 2026. Cara, todos nós sabíamos que a França, sim, era a grande favoritaça a levar essa Copa do Mundo. No meu top 3, França em primeiro, segundo Espanha em terceiro, Portugal. A seleção portuguesa fez um jogo muito abaixo do esperado, né? Jogos abaixo do esperado, já desclassificada. A França foi crescendo. A França, na verdade, foi sim o grande destaque inicial e a Espanha foi crescendo jogo a jogo. Lamine Yamal ainda não chegou para essa Copa, tá? Ainda não chegou, mas o coletivo vem sendo esse grande destaque da seleção espanhola. E foi isso que aconteceu no jogo de ontem. Foi um jogaço da seleção espanhola, taticamente eu particularmente, não sei vocês que gostam de tática, foi maravilhoso, porque conseguiu espelhar muito bem o jogo espanhol, né? Um jogo coletivo espanhol. O De La Fuente fez um belíssimo trabalho, já vem fazendo esse belíssimo trabalho há 10 anos, né? Há mais de 10 anos à frente da seleção espanhola. E o trabalho devolve, o trabalho tá devolvendo aí essa grande final, já esperando hoje, Inglaterra ou Argentina para a grande final da Copa do Mundo. Então, é muito mais mérito do que aconteceu nessa partida da seleção espanhola do que demérito dos franceses. A França não conseguiu jogar devido à boa marcação da Espanha. Foi uma marcação por zona e uma marcação mano a mano, homem a homem. E isso inibiu o melhor da França, que é o poderio ofensivo. Olise não conseguiu jogar. Uma hora ele começou jogando por dentro, ficou tão encaixotado, né? Tava muito bem marcado pelo Rodri e o Fábio Ruiz no meio. Aí o Deschamps jogou, abriu ele pelo lado direito, assim como ele joga no Bayern, e lá, quem tava lá? Cucurella, que fez uma partidaça para mim, é um grande nome dessa seleção espanhola, né, do coletivo, mas ele ontem se destacou absurdamente. Cucurella que anulou o Olise, também aberto ali pelo lado direito, o Mbappé marcado sempre por 2, por 3, sempre ficava alguém na sobra. E esse jogo, o Dembélé também fez um jogo muito abaixo. Não foi um jogo de melhor do mundo. Barcola também fez um jogo aquém daquilo que poderia entregar. Inclusive, eu acho que o Deschamps errou. Deveria ter entrado com o Doué e não com o Barcola, porque o Doué tem mais recursos técnicos do que o Barcola, que tem mais a questão da imposição, né? Da fisicalidade dele. Eu acho que isso ajudou somente nos minutos iniciais da partida, mas faltou recurso técnico e eu acho que o Doué entrega muito mais. O meio-campo com o Tchouaméni, eu acho que o Deschamps também errou nessa entrada do Tchouaméni, porque sobrecarregou o Rabiot. O Rabiot que saiu no finalzinho, né? Saiu no final da primeira etapa porque já estava amarelado e poderia ser expulso, porque ele ficou muito sobrecarregado. O Tchouaméni fez uma partida muito aquém daquilo que poderia fazer, até porque ele estava 15 dias parado, estava voltando de lesão. E eu não, assim, time que tá ganhando não se mexe. Tem a questão da hierarquia, mas é compreensível. Mas um jogo de mata-mata contra a Espanha, que é a sua grande rival, porque eles são fregueses, os franceses são fregueses da Espanha. Você não pode abrir mão daquilo que estava dando certo. E o Manu Koné estava jogando um absurdo, o volante da Roma. Acho até difícil ele permanecer na Roma depois dessa grande Copa do Mundo que ele fez. Então você não pode abrir mão de um jogador como o Koné, que estava fazendo no meio campo. E aí ficou o Tchouaméni, o Rabiot, o Tchouaméni com a saída do Rabiot, o Koné, mas o Koné entrou mal, desconcentrado, porque a Espanha já tinha engolido taticamente a seleção francesa, então pouco fez. Teve o pênalti do Jean, que ele estava até de costas, né, e não conseguiu ver, estava de costas para o lance, não conseguiu ver. O Lamine Yamal deu um chute,
no Yamal, e ali não tinha como não ser pênalti. O Oyarzabal foi, converteu, e ali começou a abrir os trabalhos. E foi uma Espanha muito imponente, uma Espanha que coletivamente deu tudo certo. Lembrou muito a semifinal da Champions, PSG e Bayern de Munique. Era a mesma coisa de você ver o Luiz Henrique de um lado e o Company do outro, e o De La Fuente de um lado e deixando o outro. A mesma coisa foi a semifinal da Champions, foi esse jogo França e Espanha. Coletivamente, deu tudo certo pro De La Fuente, conseguiu inibir o poderio ofensivo da França, que é sim a grande mina, né? É a mina de ouro da seleção francesa. O Olise, ele vinha muito bem jogando por dentro, né, como um 10. Só que a França é aquele estilo de jogo, ela não joga muito no bloco alto, né? Ela joga no bloco médio. Mas se você dá campo para ela correr, é o perigo. Então é uma seleção francesa que precisa de campo para correr. E ontem não teve, devido ao ótimo trabalho coletivo do De La Fuente. Então foi muito mais mérito da Espanha do que demérito da seleção francesa. Eu tô vendo muitos colegas falar sobre demérito da seleção francesa, o Mbappé não jogou, o Olise pipoqueiro. O Olise vem sendo muito perseguido devido à forma como ele é, né, introspectivo. Eu acho isso, com perdão da palavra, ridículo. Até porque a própria Isa Pagliari foi atrás de saber o porquê que ele é um cara tão fechado e marrento, mas é o jeito do cara, ele não tem nada contra ninguém. E fica essa perseguição em cima do cara. O Dembélé foi muito mal. Eu não tô vendo, da mesma forma como tá falando do Olise, eu não tô vendo da mesma forma como tá falando do Dembélé. E muito mesmo também do Mbappé. O Mbappé que foi muito feliz no finalzinho da partida e falou, cara, eles foram melhores e nós fomos piores. E tá tudo certo. Ele falou sem chorume, sem ego nenhum. Como é um verdadeiro capitão tem que falar. Então eu não vejo essa perseguição em cima do Olise e muito menos também esse demérito para a seleção francesa. Até ontem, antes dessa derrota contra a Espanha, era a melhor seleção da Copa e agora é a pior seleção da Copa porque perdeu para a Espanha. Isso não existe, né? Aqui no Brasil é assim, o imediatismo é o que vale. Os likes, engajamentos, mas a análise incisiva, concisa, ela não tem vez. Eu acho isso muito ridículo. Muito mesmo. Eu prezo muito a imparcialidade. Eu acho que a imparcialidade é o trabalho correto que tem que se fazer no jornalismo esportivo. E vocês vão ver muito isso aqui. Sempre vai ver muito isso aqui. Porque certo é certo, correto é correto. Por que não falar mais da Espanha do que ficar batendo na França? Tudo bem que a França era a grande favorita a levar a Copa, mas não foi assim um jogo, uau, meu Deus, que jogo terrível da França. Cara, olha o jogo, leia o jogo. Muito mérito da Espanha, que encaixotou o poderio ofensivo da seleção francesa, como foi Paris Saint-Germain, que encaixotou o poderio ofensivo bávaro, que é o Kenny, o Luiz Dias e o Olise, que tá voando na temporada. Entendeu? É questão de discernir o que é o correto do que ser imediatista. Eu sei que hoje o mundo, né, tudo tem que ser, meu Deus, uau, não sei o que. Cara, não. É pé no chão e ver que realmente deu certo para a Espanha do que deu errado para a seleção francesa. Tudo bem que sim, você sempre vai esperar algo diferente do Olise, do Dembélé, do Mbappé. Mas com uma marcação tão acirrada em cima desses três, pouco consegue fazer. Então vamos falar da partida do Cubarsí, do Laporte, do Fabian Ruiz, do Cucurella, do Rodri, do Dani Olmo, e não falar e não bater no que não deu certo na seleção francesa, mas sim dar ênfase para o grandíssimo trabalho do De La Fuente, que está na final da Copa do Mundo, tá certo? Bom, é isso que eu vi do jogo, é isso que eu espero ver daqui a pouquinho também sobre Inglaterra e Argentina.
o correto. A gente tem que destacar o que é certo e vamos ver quem vai ser o grande finalista aí ao lado da Espanha no próximo domingo. A França vai disputar o terceiro lugar, né? Não vai sair da Copa do Mundo, tipo, a pior seleção da Copa, como alguns estão dizendo por aí. Alguns estão dizendo por aí que tá falando que o Olise não é mais extra classe, isso é um absurdo. Um absurdo gigantesco. Pra mim isso aí assim, não existe. Não existe. Isso não existe. Engenheiros de obra pronta. Tem muito engenheiro de obra pronta por aí. Isso não existe. Imagina, o Elise não ser um extra classe. Tá certo? Bom, eu fico por aqui, volto já na próxima semana, a gente vai debater, ou essa semana mesmo, pra falar um pouco mais sobre a grande final da Copa. Tá certo? Então não deixe de compartilhar esse vídeo, se inscrever no canal, deixar seu comentário aqui também. Um beijo.